João, capítulo 6. O capítulo vai relatar sobre Jesus, o pão da vida. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: A verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Ao ler esse versículo, eu penso sobre nós sermos pessoas que não busquem a Cristo por interesse. O capítulo vai continuar e vai dizer: Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Esse versículo ele me ensina eu sempre focar em Cristo, eu sempre pensar na eternidade, porque todas as coisas aqui são perecíveis, são passageiras, é um sopro. E esse versículo é uma promessa do Senhor, né? A gente caminhar com Ele, ficar firme, obedecer aos seus mandamentos, a gente vai ter direito à vida eterna. Eu considerei o próximo versículo um dos versículos chaves, o versículo 28, que diz: Então perguntaram-lhe: O que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? 29. Jesus respondeu: A obra de Deus é esta, crer naquele que me enviou. O 29 completando lindamente o 28, né? Que nós possamos ser uma geração crer naquele que Deus enviou, Cristo. Então perguntaram-lhe: Que sinal milagroso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram o maná do deserto, como está escrito. Ele lhes deu a comer pães do céu. Declarou-lhes Jesus: Digo a verdade, não foi Moisés que deu a vocês o pão do céu, mas é meu Pai quem dá a vocês o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dai-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Nós somos alimentados de uma forma que a gente não vai sentir mais fome por Cristo, né? Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Jesus nos supre de uma forma completa. Aleluia. Eu disse vocês me viram, mas ainda não creem. Todo aquele que o Pai me der virá a mim. E quem vier a mim, jamais eu rejeitarei. Várias pessoas podem rejeitar a gente. Jesus não rejeita. Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Eu fiz uma conexão do 38 com 40. Eu vou reler o 38. Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. Eu o ressuscitarei no último dia. Você precisa proceder de uma forma em que você vai olhar para o Filho, vai crer nele, e aí você vai receber a vida eterna. O Senhor deixa uma promessa aqui. A gente olhando para o Filho, crendo nele, a gente, além de receber a vida eterna, o Senhor vai nos ressuscitar no último dia para a vida eterna. Tremendo esse trecho. Com isso, os judeus começaram a criticar Jesus porque dissera: Eu sou o pão da vida que desceu do céu. Criticado, né? Às vezes é difícil ouvir críticas, né?
Mas a gente precisa entender que não aconteceu só conosco. E diziam: este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como ele pode dizer desci do céu? Respondeu Jesus: parem de me criticar. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E o ressuscitarei no último dia. Novamente o Senhor falando, né? Que aquele que crê vai ser ressuscitado no último dia para a vida eterna. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Ninguém viu o Pai a não ser aquele que vem de Deus. Somente ele viu o Pai. Asseguro a vocês que aquele que crê tem a vida eterna. Gente, a terceira vez nesse trecho falando: creia e receberás a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná do deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si: como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Jesus lhe disse: eu digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão a vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai vive, me enviou, da mesma forma como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim, aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Eu sublinhei esse trecho todo, eu pintei, eu colori e eu recomendo para que você possa ler esse trecho com calma, pensar, refletir, meditar, sabe? Ficar pensando sobre ele e que o Espírito Santo traga à memória as promessas que Cristo compartilha nesse trecho para você. E você possa ser forte e corajoso para enfrentar o seu dia e viver para a glória de Deus. Eu vou continuar o capítulo. Muitos discípulos abandonam Jesus. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhe disse: isso os escandaliza? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito dá vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu disse são espírito e vida. Contudo, alguns de vocês não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. Jesus foi traído. Às vezes a gente se acha assim, o perseguido, mas Jesus passou por isso também. E prosseguiu: é por isso que eu disse a vocês que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos?
Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Então Jesus respondeu: Não fui eu que os escolhi, os 12? Todavia, um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, que, embora fosse um dos 12, mais tarde o haveria de traí-lo. Uau! Que trecho, né? Que nós possamos ficar firmes na nossa caminhada cristã.